É o momento de nós louvarmos ao Senhor nessa noite. Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Essa canção fala que só em Ti confiarei, eu nada temerei. Que nos momentos em que o mar se parecer revolto para nós possamos ter a certeza que nós temos um Deus que dorme tranquilamente nesse barco. E Ele tem poder e a sua voz faz com que o mar se acalme. Que nós possamos ter essa confiança plena nele, declararmos que nós confiamos somente nele e no fim dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declare na sua casa, no seu coração, que Ele é a sua luz e a sua salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Suas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós possamos dizer de todo o coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh,
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que nosso coração possa estar certo de que somos dele e de que vivemos para ele, quer vivamos, quer morramos. Como diz o primeiro capítulo do novo livro de John Piper, Coronavírus e Cristo, ele cita várias vezes esse texto de quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Que nós possamos lembrar desse texto e viver isso em nossas vidas, tranquilos que o Senhor tem o melhor para nós, na vontade dEle, nós possamos ter a certeza que independente de qualquer circunstância, nós somos dEle, e Ele é o Deus exaltado. Adore ao nome dEle, declare que Ele é exaltado, o Rei deve ser sempre exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Exalte o nome do Senhor nesse momento. Que essa noite seja um momento de reconciliação, de reaproximação do Senhor. Que nosso coração possa estar aberto a adorar esse Deus, a ouvir a palavra do Senhor e a obedecermos, que é o que a palavra de logo mais nos trará, onde ouviremos desdobrar da história de Jonas, que se relutou durante muito tempo em obedecer. E às vezes nós fazemos da mesma forma no nosso dia a dia, relutamos em obedecer o que o Senhor quer de nós. Que nosso coração possa ser trabalhado para que obedeçamos a Cristo, independente do dia a dia, independente do que aconteça conosco. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É teu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas, o Senhor é convosco. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Que nosso coração descanse no Senhor, que nós possamos entregar plenamente o controle ou a sensação de controle das nossas vidas a Ele, certos que Ele tem o melhor, certos que Ele é o Deus de todas as coisas, certo que Ele é o capitão desse barco e que nós podemos confiar e dormir tranquilamente, calmamente com esse Deus que nos guia, que nos guarda. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê uma noite de aprendizado, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, ó Pai, para nos exortar, para nos corrigir, para nos fazer, ó Pai, mais parecidos com Cristo, Deus. Pedimos ao Senhor que use o seminarista Patrick, que vai trazer a palavra nessa noite, Deus, que possa ser uma palavra de edificação para a Tua igreja, Deus. Te entregamos o louvor, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, por esse dia, pela Tua proteção, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 1, versículo também de número 1. Por enquanto leremos 3 versículos apenas da palavra do Senhor, neste conhecido livro. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1. É dessa forma que o texto bíblico diz: ouçamos com fé e esperança a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles
para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vou ler mais uma vez, são apenas 3 versículos, é um texto bem curtinho. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O livro de Jonas, ele faz parte da seção do Antigo Testamento chamada de profetas menores. Esses profetas não recebem este nome por causa das suas estaturas ou por causa da importância de suas mensagens. Os profetas menores recebem esse nome, tendo em vista que os livros que eles registram as suas profecias, eles são bem menos extensos do que os demais livros proféticos. Eu acredito que hoje em dia o profeta Jonas seja o profeta menor mais conhecido. É um livro bem curtinho. Ele carrega apenas 48 versículos, com 4 capítulos. Em cada um desses 4 capítulos, nós vemos refletido um cenário diferente. No capítulo 1, o cenário é o mar. No capítulo 2, o cenário consiste nas entranhas do grande peixe. No capítulo 3, o cenário é a grande cidade de Nínive. E no capítulo 4, o último capítulo, ele acontece fora da cidade de Nínive. Algumas pessoas sugerem que a gente deve ler esse livro como uma fábula ou como uma parábola. Quem pensa dessa forma entende que os eventos registrados em Jonas seriam improváveis em uma história real. Uma tempestade miraculosa, um grande peixe, a descrição da grande cidade de Nínive, como a cidade de Nínive se arrepende, e assim por diante. Contudo, o argumento contrário a esse pensamento refere-se ao fato de a história ser longa demais para ser uma parábola. Além disso, nomes reais são citados, nomes de pessoas reais são mencionados, bem como o nome de lugares reais também são referenciados neste livro. E o mais importante, o próprio Senhor Jesus referiu-se ao relato de Jonas como uma narrativa histórica. Se nós lermos em Mateus 12:40, Jesus diz assim: porque assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Portanto, se a gente colocar em xeque a realidade dos eventos descritos nesse livro profético, nós vamos ter que lidar também com as consequências evidentes de colocar em xeque a própria confiabilidade daquilo que o Senhor Jesus falou e fez. Se a gente investigar bem a história de Nínive a partir de relatos extrabíblicos, nós vamos encontrar também vários itens que reforçam o que Jonas ele relata aqui nesse livro. Os ninivitas, ao ouvirem a pregação de Jonas, realmente eles ouviram e arrependeram-se de forma imediata? Trabalhos arqueológicos na cidade de Nínive apontam para a gente que essa cidade recebia uma grande quantidade de mensagens proféticas. Tanto que houve a necessidade de serem contratados funcionários em tempo integral para fazer uma espécie de triagem de todas essas mensagens que eles recebiam. Além disso, os registros assírios antigos apontam para um eclipse no ano 763 a.C. E esse eclipse foi seguido por uma grande enchente e por um período de enorme escassez de alimentos. Se Jonas viajou para essa cidade na época que esses eventos aconteceram, e é isso que possivelmente aconteceu, ele teria chegado a Nínive poucos meses ou poucos anos após estes grandes eventos. Então, dada a natureza traumática destes desastres, é bem possível que os ninivitas estivessem inclinados a acreditar que em breve a cidade deles seria subvertida. Ler o livro de Jonas é ver o mundo pelos olhos de Deus.
A mensagem central do livro de Jonas é essa: todas as nações devem ouvir a palavra de Deus. Deus está interessado em pessoas de todas as nacionalidades, tribos e raças. A vontade do Senhor é que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, o que só pode acontecer mediante a pregação do Evangelho. O livro de Jonas está muito próximo da mensagem do Novo Testamento, mais próximo do que qualquer outra escritura hebraica, dada essa realidade. Portanto, a mensagem que Jonas transmite a nós, ela possui uma enorme aplicabilidade para os nossos dias. Por enquanto, nós vamos nos deter apenas nos 3 primeiros versículos dessa profecia, que foram os versículos que nós lemos agora há pouco. O texto ele não explicita para nós em quais circunstâncias o fato histórico se desenvolveu. Ele começa simplesmente se referindo a Jonas, quem é este profeta. Ele é filho de Amitai e declara com uma simplicidade enorme as seguintes palavras: veio, pois, a palavra do Senhor a Jonas. Essa é a forma mais convencional de uma profecia ser identificada no Novo Testamento. Acontece cerca de 130 vezes essa fórmula: veio a palavra do Senhor a alguém. A simplicidade, apesar dessa simplicidade de palavras ser enorme, a gente não deve deixar de considerá-las. Há um encontro aqui da palavra do Senhor com o profeta. É uma experiência subjetiva, é verdade, mas é uma experiência também íntima, muito pessoal, diante da qual o profeta ele vai ter que tomar alguma reação, alguma postura. Veio até ele a palavra do Senhor. Não se trata de uma mensagem genérica, de uma mensagem vazia de importância, de uma mensagem usual, mas veio a ele a palavra do Senhor. Em nossas versões bíblicas, e se você manteve a sua Bíblia aberta, você pode conferir isso, a expressão Senhor, ela se encontra com todas as letras escritas em maiúscula, não é mesmo? Cada vez que essa expressão aparece em nossas Bíblias em português, ela faz referência ao conhecido tetragrama sagrado, o nome sagrado de Deus, o nome impronunciável de Deus, que aparece pela primeira vez em Êxodo no capítulo 3. Os judeus sequer ousavam repetir esse nome do Senhor, para não incorrerem na quebra do 3º mandamento, que versa sobre o uso em vão do nome do Senhor. A gente deve destacar também que quando a Bíblia usa essa expressão Senhor, como aqui aparece, este é o nome pactual de Deus, é o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés, quando da libertação do povo israelita das mãos de Faraó, do governo do Egito. Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15, diz: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Essa pergunta é feita por Moisés. E o Senhor responde da seguinte forma: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Portanto, a palavra do Senhor para Jonas representava algo indiscutivelmente digno de ser reverenciado. Há nele uma convicção de que a revelação aconteceu diante de si. E o profeta, que é o ouvinte, o portador da mensagem, ele deveria ter algum tipo de reação, melhor dizendo, em relação a esta mensagem, a este oráculo. Vejamos então como Deus fala, se é tão importante assim o que o Senhor diz. O Senhor diz assim: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu diante de mim. Deus fala com o seu povo de modo claro, de forma imperativa, ou seja, nós temos aqui uma ordem declarada, manifesta. A ordem de Deus foi dada explicitamente ao profeta Jonas. Não há espaço para Jonas entender a mensagem do Senhor de modo ambíguo, de modo múltiplo. Tendo em vista que a comunicação de Deus ela é clara, o que o profeta deveria fazer, para onde ele deveria se dirigir e o que ele deveria falar ao chegar em seu destino.
O verbo dispõe-te, em algumas outras versões mais antigas, aparece como levanta-te. Isso não quer dizer que Jonas ele estava deitado e Deus o mandou levantar, não. Mas a ideia presente aqui é que o profeta não deveria procrastinar, ele não deveria adiar em seu cumprimento do seu chamado. Ele deveria agir prontamente em relação à palavra do Senhor. O versículo 3 mostra para a gente qual foi a reação de Jonas. Veja, o Senhor diz, dispõe-te, levanta-te. E o que Jonas faz no versículo 3? É irônico. Jonas se dispôs. Jonas se levantou. Afinal, ele ouviu a palavra do Senhor, ele entendeu a mensagem. Ele sabe que é o Senhor quem está falando, ele tem esse discernimento. Ele sabe da grandeza e da urgência da mensagem que ele precisa carregar. E sabe que é com ele mesmo essa incumbência. Ele possui esta responsabilidade. Jonas não está confuso em relação ao seu chamado. Jonas está muito esclarecido. Para ele, o caráter de Deus estava completamente manifesto em sua mensagem. Deus fala, Deus falou com ele, Deus lhe deu uma ordem clara, Deus lhe deu um destino claro. Até aqui, irmãos, não há debate nenhum entre Jonas e o Senhor, apenas a certeza de que Deus falou claramente e que o profeta entendeu isso perfeitamente. A questão é que Deus não diz a Jonas o que Jonas gostaria de ter ouvido, o que Jonas esperava. Jonas não gosta do que ele ouviu da palavra do Senhor. Ele preferia que Nínive estivesse para sempre em perversidade. Afinal, a grande cidade de Nínive, ela era a capital do Império Assírio, e os assírios já havia muito tempo maltratado o povo de Deus. Ele queria que Nínive fosse destruída, porque se isso acontecesse, se ela estivesse para sempre em sua perversidade, o Senhor, mais dia menos dia, iria destruir todo aquele império. E a Síria nunca mais seria uma ameaça para o povo de Deus. Isso, na lógica da proteção pessoal, da segurança própria, faz muito sentido. Daí acontece a reação do profeta, que a gente vê no versículo 3 ainda. Ele se levanta, mas para fugir da presença do Senhor, para fugir de diante da face do Senhor. Ele toma um rumo, ele toma uma postura, mas essa postura, ela é distinta daquela que Deus havia declarado em sua ordem. Ele toma um rumo diferente daquele que Deus lhe havia ordenado. Há uma disposição clara em Jonas, no profeta Jonas, em desobedecer o chamado do Senhor. A fuga de Jonas, ela é intencional. Afinal, ele ouviu a mensagem do Senhor e deliberou, vou desobedecer. O texto ele é carregado de ironia. Afinal, quem pode se esconder, ou quem pode fugir de diante da face do Senhor? E será que o profeta ele não sabia dessa realidade? A expressão fugir ela é muito forte e expressa exatamente a intenção do movimento de Jonas. Ele foi chamado para ir para leste, foi para oeste. Foi chamado para seguir via terrestre, mas ele prefere seguir o caminho marítimo. Ele foi chamado para pregar em Nínive, contudo, ele segue para Tarsis, e a gente não sabe o que ele vai fazer, o que ele gostaria de fazer em Tarsis. Tarsis ficava a cerca de 4.000 quilômetros de Jope, a cidade portuária, onde o profeta se encontra aqui no versículo 3. Tarsis era o lugar mais longe que Jonas poderia ir. Ao invés de obedecer, Jonas preferiu ir para o fim do mundo. Veja só, ele prefere ir para o fim do mundo ao invés de cumprir, de obedecer a palavra do Senhor. E na mente dele, talvez ele pensasse, se eu for para Tarsis, lá não é mais jurisdição do Senhor. Lá o sinal de Wi-Fi de Deus lá não pega tão bem quanto aqui em Israel. Jonas encontra um navio pronto para embarcar para Nínive. Ele tem dinheiro para comprar passagem. Parece estar tudo certo. Jonas embarca com segurança, talvez podendo pensar no íntimo do seu coração. Olha que bênção, a porta que Deus abriu. Deu tudo certo. Está tudo dando certo do jeito que eu planejei. Tudo parecia ser para Jonas uma feliz coincidência.
Esses 3 versículos, irmãos, eles carregam para nós lições preciosas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o que nós podemos ver nesses 3 versículos é que Deus ele fala conosco de modo claro. Versículo 1 e versículo 2 mostra para a gente isso. Deus ele não fala por enigmas. Deus ele não fala conosco por um código secreto, um código cabalístico, matemático, que você tem que calcular uma equação, e só se você for muito inteligente, você vai entender o que Deus está querendo te falar. Deus ele fala conosco exatamente na linguagem que nós conseguimos entender. Deus se dá a conhecer de uma forma que nós possamos aprender esse conhecimento. Ele revela a sua natureza, ele revela os seus propósitos. Ele se torna manifesto graciosamente. A revelação de Deus é algo palpável, é algo audível, é algo compreensível. Como Calvino afirma, a revelação de Deus é um ato de condescendência. Eu vou explicar o que isso significa. Quer dizer que Deus ele se acomoda à nossa capacidade, balbuciando a sua palavra a nós, como as amas fazem com as crianças. Para Deus falar conosco, em suma, o que Calvino está dizendo é que Ele trata-nos como se nós fôssemos as nossas crianças, os nossos filhos, que nós adequamos a nossa linguagem para que eles possam entender. E assim também Deus o faz. Deus se adapta à linguagem humana, no nosso nível humano de compreensão. A boa notícia do Evangelho fala que no passado o Senhor falou aos nossos pais pelos profetas, mas agora Ele continua nos falando. Deus não parou de falar, Ele continua nos falando e agora fala por intermédio de seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o universo. Deus fala com o seu povo, fala com o seu povo. Deus não nos deixou, irmãos, em trevas da ignorância espiritual. Antes, Deus se revelou de forma graciosa, especialmente ao seu povo. Isso é notável, isso é muito caro para nós, é digno da nossa atenção. O falar de Deus é o que caracteriza as narrativas da Bíblia, mostrando que Deus está agindo na história. Afinal, quando Deus fala, o falar de Deus geralmente equivale ao agir de Deus. Deus falando é o mesmo que Deus agindo. Não é assim em Gênesis 1? Deus fala, as coisas acontecem, haja luz e houve luz, e assim vai. O próprio povo de Deus ele é criado pela palavra do Senhor, pelo próprio falar de Deus. A igreja é, portanto, essa comunidade habilitada por Deus para ouvir a sua voz, para discernir a sua voz e para viver o que a voz do Senhor determina. Como a nossa confissão de fé apregoa, os modos antigos de Deus se revelar sua vontade, eles cessaram, mas Ele continua falando conosco por intermédio da Bíblia. Na Escritura, ainda a nossa confissão de fé afirma isso, não é que todas as coisas estão claras igualmente entre si, ou evidentes a todos, mas as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação são claramente expostas na Bíblia, são claramente aplicadas nas Escrituras. É uma ideia semelhante ao que a gente encontra aqui no livro de Jonas. Há uma ordem a ser obedecida. Há uma diretiva clara do Senhor, manifesta do Senhor em relação ao seu povo, que é dada por intermédio da sua palavra. E nós, como povo de Deus, a gente é privilegiado por ouvir a voz de Deus e ter a ajuda do Senhor, para que a gente possa compreender a sua palavra. O texto ainda nos ensina que Deus ele fala com o seu povo, mas Deus também ele quer falar a todas as nações, a todo mundo, e para isso ele usa o seu povo. Deus usa o seu povo para transmitir a sua palavra. Quando Deus fala com o seu povo não deve guardar essa palavra para si de forma egoísta, resguardar essa palavra apenas em seu coração. Deus fala não apenas para os seus servos, mas Ele comunica a sua mensagem aos seus servos para que eles transmitam essa palavra ao mundo inteiro. A mensagem de Deus para Jonas foi: prega contra a cidade de Nínive. Ou seja, eu estou lhe dando uma mensagem para ser pregada. A quem ainda não ouviu esta pregação. O ensino bíblico também é evidente para nós, de que o povo de Deus ele é chamado para proclamar as boas novas de salvação a todos os povos.
O fato é, irmãos, é que o trabalho de pregação da palavra de Deus a todo mundo é um dever inacabado. Dependendo de como a gente for definir grupos étnicos, existem cerca de 1.000 a 17.000 povos não alcançados ainda na Terra. Segundo o estudo do meu xará, o Patrick Johnston, existem 3.000 povos ainda não alcançados. Em qualquer um desses casos, é fato que a metade das pessoas no mundo vivem nesse grupo de povos não alcançados, onde a igreja ainda é inexistente ou que a igreja necessita de ajuda externa para que o evangelho seja pregado. Significa, essencialmente, que metade dos indivíduos do mundo são culturalmente privados do testemunho do evangelho. Portanto, a necessidade de missionários e de missões transculturais é enorme. O dever missionário ele não está acabado, ele é urgente. Trata-se, portanto, de uma mensagem urgente que somente nós, como povo de Deus, nós temos capacidade de proclamar. É somente sobre a igreja do Senhor que repousa essa responsabilidade, uma responsabilidade intransferível de mantermos esse anúncio. Como podemos, então, aplicar tais verdades em nossas vidas, tais preciosas verdades em nossas vidas? A palavra de Deus, ela apresenta para nós alguns desdobramentos claros de apenas esses 3 versículos que nós lemos aqui no princípio. Não é bem-aventurado, irmãos, apenas aquele que ouve, mas é bem-aventurado aquele que ouve e obedece. Entre o ouvir e obedecer há o elemento da fé, que precisa ser a ligação, a solda, o amálgama entre esses 2 verbos. Entre ouvir e obedecer existe o crer. Jonas ouviu, mas na prática ele não acreditou. Quer dizer, ele não considerou a palavra de Deus digna de crédito, de obediência. E aqui está um ponto que nós falhamos muitas vezes. Por nossa falta de fé na palavra, a gente acaba colocando de lado a palavra nesse sentido de obediência. Nós consumimos muito a palavra de Deus. Lemos, ouvimos, estudamos. Mas é um grande perigo quando nós não aplicamos essa palavra em nossas próprias vidas. Nós não nos aplicamos em obedecer essa palavra. A Bíblia ela é um espelho que mostra para a gente a necessidade da graça. Mostra para a gente a nossa miséria. A Bíblia expõe diante de nós os nossos pecados. Contudo, se a gente se dispor apenas diante desse espelho e não tivermos uma mudança de atitude, se nós contemplarmos a palavra apenas com os nossos ouvidos, mas nós não nos tornarmos praticantes dessa palavra, nós estamos sendo enganados pelo nosso vão e vaidoso coração. A nossa falta de zelo por cumprir o que Deus falou, a gente é levado a distorcer o que Deus disse, caminhando com os nossos próprios desejos e esperando a aprovação divina. Veja se Jonas não está assim. Eu vou seguir meu rumo, seguir meu caminho, está dando tudo certo, está tudo bem, eu tenho dinheiro para comprar passagem, tenho um navio prontinho para sair para onde eu quero ir. E às vezes nós caminhamos da mesma forma. A revelação de Deus ela é objetiva, ela é propositiva, ela é intencional, ela é dada a nós de forma escrita na Bíblia. A gente não pode moldar um Deus segundo o nosso próprio gosto e fazer de conta que a gente está servindo a Deus quando a gente está seguindo simplesmente o nosso coração. Deus fala de forma objetiva, de forma clara. Deus fala em linguagem humana para que a gente consiga entender, perceber. Às vezes a gente quer ser guiado pela circunstância. A gente não fala assim, olha, se as coisas forem dando certo é porque Deus está no comando. Essa teologia é a teologia de Jonas. A teologia equivocada de Jonas. Se as coisas estiverem dando certo, é porque Deus está abençoando. No começo, até o versículo 3, onde nós lemos, está dando tudo certo. A gente quer ser guiado pela circunstância e nós nos esquecemos da palavra de Deus. Não é porque as coisas estão dando certo que Deus está provando. Mas também não é porque as coisas estão dando errado que Deus está reprovando. A revelação de Deus ela é objetiva, propositiva, na palavra de Deus, na Bíblia. Jonas tinha o elemento de
pensar que tinha tudo em suas mãos para fugir de diante da face do Senhor. E a princípio estava dando tudo certo nessa lógica. Contudo, ele estava agindo em desobediência em relação à palavra de Deus. E Deus, ele não abençoa a desobediência. Pode ser que as coisas estejam dando certo a princípio, mas isso não é sinal da aprovação de Deus. Mais dia, menos dia, as consequências da desobediência virão. E isso a gente irá tratar em outro momento. A tentativa de esconder-se de Deus, ela é muito comum também, não é verdade? Jonas queria se esconder de Deus. E a gente faz isso como? Escondendo a realidade. Uma das estratégias do nosso coração enganoso para fugir de Deus é a gente negar a realidade, querendo dar um contorno otimista para as coisas e negacionista da realidade. O chamado triunfalismo, ele é nocivo à nossa saúde espiritual por conta disso. Jonas tinha problemas com a missão que ele havia recebido. Contudo, ele tinha um problema maior com aquele que havia lhe dado uma missão. Jonas tinha problema com a missão, mas ele tinha problema também com Deus. E como ele não conseguia enxergar uma boa razão para obedecer a ordem de Deus, Jonas concluiu assim: bem, então eu não vou fazer a missão, não vou cumprir a ordem de Deus. Ele duvidou da bondade, duvidou da sabedoria, duvidou da justiça de Deus. Ele colocou em xeque a palavra do Senhor. E todos nós já tivemos esse tipo de experiência. Quando a gente está num consultório médico, por exemplo, e somos atordoados com o resultado da autópsia, da biópsia. A autópsia aí já é tarde demais, né? A biópsia. Nós nos desesperamos. Nós tememos. Jamais encontrar, por exemplo, um emprego decente quando passar a pandemia, para quem esteja desempregado. Nós nos perguntamos por que aquele relacionamento romântico foi desfeito, por que isso aconteceu. Aquele relacionamento que a gente tanto queria que acontecesse, mas tudo ruiu, tudo esgotou. Então a gente pensa assim: se Deus existe, olha, Deus não sabe o que ele está fazendo. E a Jonas está fazendo assim também. Irmãos, Deus sabe o que faz. Deus está no controle de todas as coisas. Deus ele está no controle da pandemia, no controle do desemprego. Deus ele está no controle de nossas saúdes. Como já foi afirmado aqui, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Se estamos trabalhando para o Senhor, trabalhamos. Se estamos desempregados, para o Senhor também estamos desempregados. Se estamos solteiros para o Senhor, estamos solteiros. Se estamos casados para o Senhor, estamos casados. A ignorância quanto ao chamado de Deus, irmãos, causa muito prejuízo para as nossas vidas. Porque, assim como Jonas, nós também somos chamados para proclamar a palavra do Senhor. Todos nós temos uma missão de vida e ela está sempre relacionada a proclamar a palavra de Deus. A energia missionária, ela se dissipa de 3 formas. Indo ao campo missionário, orando e contribuindo com missões. Em nossos dias, a gente tem irmãos que estão trabalhando diretamente no campo missionário. Estão, talvez eu vou esquecer de alguém, mas não levem isso de forma pessoal, mas são irmãos que estão no Moçambique, no Haiti, na Tailândia, no sertão nordestino. E a gente não pode deixar de atentar para essa realidade. Em dias como esse, a gente não pode perder o fôlego de nossa contribuição e oração nesse sentido. Nós precisamos ser canais por onde essa energia missionária se dissipa, indo, contribuindo, orando. Os nossos irmãos que estão nesses campos missionários, especialmente aqueles que estão em terras estrangeiras, eles estão lidando com dificuldades enormes, especialmente em função da desvalorização da nossa moeda frente ao dólar. Quem acompanhou as mensagens que foram transmitidas no decorrer da semana pôde perceber isso. Façamos então com que a energia missionária ela se manifeste dessas 3 formas, através de nossas vidas. Compartilhemos a palavra. Sejamos arautos, proclamadores do Evangelho, mesmo nesses dias. Ligue para alguém, comente com alguém. Se você acha legal, edificante, compartilhe as mensagens que têm sido trazidas aqui na igreja, os louvores. Edifique a vida de alguém.
Oremos pelos irmãos que estão em trabalhos transculturais e permaneçamos firmes em nossa contribuição nesse sentido. A grande Nínive precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser clamada contra ela. Essa é, irmãos, a mensagem do profeta Jonas. O nome do Senhor tem que ser conhecido de todos os povos. E o povo de Deus tem a missão de proclamar a palavra. Que o Senhor, então, nos capacite para a gente transmitir essa mensagem além das nossas fronteiras, além da nossa nação, além dos nossos relacionamentos virtuais e para o contexto que a gente está vivendo, principalmente, além do nosso espectro político favorito. Que o Senhor nos capacite e nos dê graça, para a honra e para a glória do nome dEle. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Vamos louvar a Deus e já estamos nos encaminhando para o término aqui de nossa celebração. Fala sobre o que é o Senhor para nós. Para nós, Ele é o melhor da vida, o melhor. Louve ao Senhor essa canção. Nova vida para sempre, uma família, alegria. O amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer. Viver, chorar, dançar e se alegrar. Pai, Tu és o Rei do Universo,
Tu és a luz desse mundo, Deus. Dá-nos uma semana, Pai, onde nós possamos viver essa vida e essa verdade que é o Senhor. Adore ao Senhor. Luz sobre as trevas, Redentor, vida, Fortaleza, nossa força das batalhas, o perfeito sobre as sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei. Para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, nós podemos confiar no Senhor. Que o Senhor possa dar-nos uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana onde nós possamos estar mais próximos do Senhor, ouvindo a voz dessa luz que é o Senhor, e que essa luz tome conta do nosso coração, da nossa mente, que nossos pensamentos e as nossas ações possam estar alinhados contigo, ó Deus. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós já vamos encerrando por aqui a nossa transmissão, trazendo apenas algumas breves recomendações, né, para a nossa semana. Nós não sabemos por quanto tempo ainda teremos que nos reunir dessa forma, seremos privados das reuniões presenciais, mas estimulamos os irmãos a que mantenham vida devocional, momentos de oração, de leitura bíblica, selecione um texto bíblico para ler junto com seus filhos. Há boas programações na internet, né, também para isso. Então, fica esse estímulo. Mantenha uma vida devocional, uma vida de oração, de leitura bíblica, que isso vai fazer toda a diferença. Uma boa noite a todos, que o Senhor dê um bom restinho de noite legal aí para todo mundo, e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.